Olá, meus colegas servidores públicos, tudo bem? Eu sou a Renata Ferretti e esse é o canal Gestão Pública Estratégica. No episódio de hoje, nós vamos dar continuidade à série Teletrabalho no Serviço Público, mas iremos falar sobre rotina de trabalho. Como organizar melhor a nossa rotina de trabalho nessa época de crise e teletrabalho. Bom, eu sei que uma das maiores vantagens de você fazer o teletrabalho, de você estar trabalhando de casa, é você ter a flexibilidade para organizar melhor o seu trabalho, melhor a sua rotina. Que horas você vai começar, que horas você vai terminar. De fato, essa é uma grande vantagem. E eu sei que muitos colegas acabam usando esses dias que eles estão trabalhando de casa para fazer até algumas outras tarefas que normalmente ele não faria caso ele precisasse ir pessoalmente à organização, ao escritório, à repartição pública. Então, de fato, essa é uma grande vantagem, essa flexibilização do horário, e aí você organiza o seu horário, gerencia o seu próprio horário. Mas, se eu pudesse dar uma sugestão para vocês, é que dentro da possibilidade, o melhor seria vocês tentarem manter o horário normalmente que você trabalha quando você precisa ir pessoalmente ao escritório, à sua unidade. Por que essa seria a minha sugestão? Porque se você trabalhar próximo do horário que você está mais acostumado a trabalhar quando você vai pessoalmente, isso facilita muito caso você tenha, por exemplo, uma dúvida para tirar com seus colegas. Porque, imagina só, um exemplo, se você resolveu num determinado dia trabalhar tarde até de noite, e até de noite você gosta de dormir tarde, aí você quer ficar até de noite trabalhando. Imagina se você tiver uma dúvida às 10 da noite, por exemplo. Como é que você vai tirar essa dúvida? Não tem nenhum outro colega trabalhando. E você nem poderia esperar que algum colega vai estar disponível para te tirar essa dúvida nesse horário. Agora, se você estivesse trabalhando no horário que você sabe que outros colegas estão trabalhando, que seria mais ou menos próximo daquele horário normal de trabalho, se você tem uma dúvida, certamente algum colega vai estar disponível para tirar essa dúvida, se não todos, Porque tem mais pessoas trabalhando. Então, principalmente essa situação de dúvida é que facilitaria bastante. Claro, você vai falar, Renata, eu posso anotar a dúvida e no dia seguinte eu pergunto. Isso pode, claro, se você for super organizado e fazer isso, tudo bem, claro que vale, Se dentro você precisa trabalhar até mais tarde, tudo bem, e aí você utiliza essa ferramenta, E aí você faz a pergunta no dia seguinte. Mas pode acontecer de você esquecer, Ou acabar passando, deixa pra lá, e aí acabou não fazendo, ou depois atrasou alguma coisa porque você acabou esquecendo de tirar dúvida. Se você é super organizado, então tudo bem, anota a dúvida e não tem problema. Mas não é só isso, Porque mesmo eu que trabalho já há bastante tempo no órgão onde eu trabalho, com aquele trabalho que eu faço hoje em dia, que é na vara, eu já tenho até bastante experiência. E aí eu poderia dizer, mas eu não tenho dúvida, ou eu sei bastante, eu não preciso tanto disso. Mais ou menos, Porque é muito legal poder ter a possibilidade de conversar e discutir e pensar em outras possibilidades, mesmo a gente estando à distância. E eu preciso conversar com os meus colegas. Então, se eu estiver trabalhando dentro do horário que eles estão trabalhando, a gente vai ter essa possibilidade. Senão, fica um pouco mais difícil. Eu vou dizer assim, lá no órgão onde eu trabalho, normalmente o horário de trabalho acaba sendo das 11 da manhã às 7 da noite. É muito comum colegas entrarem mais cedo, também saírem mais cedo, mas então tem colegas que entram às 8, 9, 10 e assim vai, mas dentro desse horário vai entre 8 e 6 da tarde, entre 10 e 6, certamente tem pessoas trabalhando, então facilita muito se eu tiver alguma dúvida, se eu quiser discutir algum procedimento, alguma coisa, se eu estiver trabalhando dentro do horário que eles estiverem trabalhando. Outra situação que eu vejo muito por mim é que, como eu disse, eu já trabalho há algum tempo, então dentro da minha equipe eu sou uma das servidoras que mais tem experiência e conhecimento naquele trabalho. Então eu acabo sendo um profissional que ajuda a equipe
ensinando, estou sempre disposta a tirar as dúvidas. Eu gosto muito de fato, ensinar as atividades. Então, se alguém tem alguma pergunta, eu não falo, alguns fazem, deixa que então esse, qual que eu não, deixa que eu faço, né? Eu não, já gosto, até posso fazer, se de fato for um pouco mais complexo, ou o meu colega não tiver disponibilidade para fazer, mas eu gosto muito de poder ensinar. E eu só posso fazer esse trabalho de ensinar as atividades se eu estou disponível para as dúvidas dos meus colegas, né? Porque se o meu colega que trabalha de manhã, claro, a mesma coisa, um colega que entrou às 8 da manhã, ele não vai esperar que, caso ele tenha uma dúvida, eu possa ajudá-lo. Se normalmente eu trabalho das 10 às 6, por exemplo, né? Das 10 às 7. Mas se eu não estiver disponível quando eles estão disponíveis, eu nunca vou poder atuar dessa forma que eu gosto tanto, de ensiná-los. Como outros colegas, né, que também têm mais experiência, eles têm meio que essa possibilidade de ajudar os outros colegas. Então, se ele manter o horário, fica muito mais fácil. Então, essa de fato é a minha grande sugestão para vocês, é tentarem manter o horário mais próximo caso você fosse pessoalmente para o seu trabalho. Agora, eu gostaria só de dar umas dicas muito mais voltadas para essa parte de rotina que facilita muito tanto o seu trabalho quanto dos seus colegas. Sempre que eu começo a trabalhar, mesmo estando à distância, eu mando uma mensagem para o WhatsApp do grupo. Lá na nossa vara nós temos um grupo de WhatsApp que a gente tira dúvidas, avisa de trabalho, alguma tarefa que precisa ser feita, que é responsabilidade de outra pessoa por algum motivo eu sei. Então a gente usa o WhatsApp para isso, se tem alguma dúvida a gente usa o WhatsApp. Então o WhatsApp de fato ele é bem versátil na unidade onde eu trabalho. E toda vez quando eu começo a trabalhar, a primeira coisa que eu faço é mandar um bom dia. A partir daquele bom dia eu já estou falando para as pessoas, olha, eu estou disponível a partir de agora. E isso acaba sendo até mais fácil para as pessoas se organizarem, saberem que a partir de agora eles podem contar com a Renata. Isso pode acontecer com você, caso você tenha essa característica não, né? Caso você também faça ou utilize alguma ferramenta dessa forma, né? Avisar as pessoas que a partir daquele momento você está começando a trabalhar. Isso é ótimo, porque as pessoas sabem que agora elas podem contar com você. Da mesma forma, quando eu termino o trabalho, normalmente como eu sou uma das últimas a terminar o trabalho, eu não preciso falar que eu estou terminando. Mas caso você goste de trabalhar um pouquinho mais cedo, o ideal é que você, quando você termina antes que os outros, você mande uma mensagem para o pessoal e fala, olha, pessoal, agora já acabou, meu expediente acabou, até amanhã, por exemplo. Isso é super importante, porque as pessoas também se organizam sabendo que a partir daquele horário elas não podem mais contar com você. Se você meio que já passa essa informação para a sua equipe, para o seu gestor, ou o seu gestor passa para os seus funcionários, essa é uma forma muito simples de se organizar. E aí, como a gente não está vendo a outra pessoa, pelo menos a gente já sabe que virtualmente a gente pode contar com essa pessoa. Então é muito legal tentar usar, ou pode ser outra ferramenta de comunicação, mas avisar quando você começa o seu expediente e termina o seu expediente. Isso não significa que alguém está controlando o seu horário. Se você, de alguma forma, tem um controle de horário, é mais do que obrigatório agora, né? Já que uma vez que você não tem como bater o ponto. Então, isso até meio que acaba sendo utilizado, se você precisa, avisar o seu chefe que você está começando ou terminando o seu trabalho. Mas é muito bom que você faça isso. É uma ação super simples, mas que vai ajudar bastante, tanto na sua organização quanto dos seus colegas. Outra situação também que é importante é, se você puder e achar que isso é necessário, avisar, por exemplo, se você vai fazer um horário de almoço. Então, sei lá, deu meio-dia, você vai sair para almoçar e você avisa, pessoal, estou saindo para fazer meu horário de almoço. Porque naquela hora, se alguém precisar de você, eles não vão te encontrar. E não vai ficar chato, né? Se depois falar assim, mas eu estava almoçando, ou... Não é uma questão de controle, é mais mesmo uma questão de organização. E o ideal seria, de fato, que você pegue essa hora de trabalho para que você possa descansar. Não é só porque você está em casa, não é só porque você não pegou o ônibus para ir para o trabalho ou o trânsito, mesmo que tenha sido no seu carro. O ideal é que você faça o seu horário de trabalho para você poder descansar a sua cabeça, o seu corpo.
levantar, se movimentar, porque isso tudo vai ser importante e vai ser bom para sua saúde, fazer um pouco de alongamento. Não sei se na sua organização vocês têm ginástica laboral. Na minha organização a gente tem, na maior parte das unidades, onde não tem, existe um folheto que é distribuído com as posições que são importantes para fazer um relaxamento ou um alongamento. Então tente utilizar esse horário para poder fazer isso. Não que você não possa fazer outros horários, além do horário do almoço, né? Mas sempre parar um pouquinho, levantar e vai pegar uma água, isso vai ser bom, porque ficar muito tempo sentado vai prejudicar a sua coluna, ainda mais por longo período de tempo. Agora a última dica com relação à rotina de trabalho. Alguns servidores trabalham e organizam sua rotina por quantidade de trabalho. Sei lá, vou dar um exemplo. Eu tenho que fazer, digamos, despachos. Então, eu tenho como um acordo com o meu chefe que eu trabalho com, sei lá, faço 30 despachos por dia. Significaria que depois desses 30 despachos eu não precisaria mais trabalhar? Ou tem pessoas que têm uma organização de trabalho que tem a ver com horas. Depois disso eu não precisaria trabalhar? Na verdade, cabe a você, o gestor e o servidor, ambos juntos, conversarem e organizar e definir como é que deve ser a atuação desse funcionário trabalhando de casa. Se ele precisa cumprir uma jornada de horas ou se ele precisa cumprir uma jornada de atividades. E é importante que, quando o gestor e o funcionário façam esse acordo entre eles, que esse acordo seja cumprido. Então, digamos, se o gestor acordou com o funcionário que ele vai fazer 30 atividades, 30 tarefas, se esse servidor acabou as tarefas mais cedo do que o gestor esperava, se esse foi um acordo entre ambas as partes, o gestor não pode ficar chateado achando que o servidor não cumpriu ou deveria trabalhar mais. O gestor não pode ficar chateado achando que o funcionário trabalhou pouco e deveria trabalhar mais, porque foi feito um acordo com relação a isso. Agora, caso seja uma situação de horas, se o funcionário e o gestor decidiram que o funcionário vai trabalhar 7 horas e vai fazer 1 hora de almoço, vai trabalhar 8 horas e vai fazer 1 hora de almoço, o gestor não pode ficar chateado se o funcionário faz a hora de almoço completa. O gestor não pode ficar chateado se o funcionário fez a sua jornada e acabou e ia falar, mas ele poderia ter trabalhado um pouquinho mais. O que é importante é que vocês combinem o que cada um vai fazer, o servidor e o gestor combinem qual que seria, né, a melhor forma de organização e obrigação de cada um, e depois que foi acordado não adianta reclamar. Eu digo isso porque não onde eu trabalho, não com a minha chefe, eu não tenho esse problema, mas eu sei que existe muito desse problema. Digamos assim, estou trabalhando de casa, deu 7 horas, no meu órgão é das 11 às 7. Deu 7 horas e eu for lá pro pessoal no grupo falar, pessoal, boa noite, para mim já acabou, até amanhã. O gestor, às vezes, ele pode passar na cabeça dele que o servidor está trabalhando de casa e ele deveria produzir mais. O produzir mais não necessariamente significa que o servidor vai trabalhar 1 hora a mais. Não significa que o servidor vai fazer mais daquilo que foi acordado. Por quê? Se foi acordado, é aquilo que foi acordado. O servidor, se ele tiver uma estrutura boa de trabalho, ele vai fazer mais por si só porque ele não tem interrupções externas. Foi o que a gente conversou no vídeo anterior. Então, por exemplo, eu tenho uma obrigação de produzir mais. Eu tenho, né? Como eu disse, eu não tenho outras tarefas que me impeçam de produzir, de me dedicar ao meu trabalho. Eu não tenho interrupção de telefone, eu não faço o atendimento balcão uma vez que eu estou em casa. Então, Renata, mesmo que eu trabalhe as minhas 8 horas, eu tenho a obrigação de produzir mais. Mas isso não significa que eu vou ter que trabalhar 9 ou trabalhar 10. Significa só que eu estou sendo mais eficiente porque eu tirei aquilo que me atrapalhava. Então, eu consigo focar 100% no meu trabalho. Então, é isso que o meu gestor precisa esperar de mim, que eu vou produzir mais dentro daquela quantidade de horas que eu me proponho a trabalhar. O meu trabalho,
Ele é um pouco diferente, não cabe aqui, cada um tem um desenvolvimento, tem uma tarefa diferente da outra, né? Pensando ainda em órgãos, cada órgão é diferente do outro. Então, assim, cada servidor, o gestor vai precisar acordar o que é necessário fazer. Eu tenho, por exemplo, tem dias que eu consigo fazer 30 processos, porque são mais simples. Tem dia que eu consigo fazer 1, 2, porque são processos mais complexos. Mas se eu tô dentro de um ambiente controlado, sem interrupções e trabalhando todas aquelas horas que eu me propus a trabalhar, porque eu não tenho como dizer eu faço 30 ou faço 2. Eu tenho que eu trabalho 8 horas. Dentro dessas 8 horas, pode ter certeza que eu estou produzindo muito mais se eu tivesse ido para a vara e teria interrupção de balcão, de telefone ou de conversar com os meus colegas. Então, certamente eu vou produzir mais. Só que vai dar o meu horário, mesmo um dia que foi pouco, que eu acho assim, eu só fiz 2 processos. Poxa, mas eu fiz 2 processos super difíceis. Chegou às 7 horas da noite, eu já estou exausta. Eu já estou exausta mesmo. Não tem, mas você deveria fazer mais. Não, eu fiz uma coisa que foi super complexa e difícil. Então, deu meu horário, mando a mensagem. Se tiver alguém trabalhando, eu aviso as meninas. Meninas, pronto, já deu meu horário, acabou, tô cansada, amanhã a gente se fala. Se tiver alguma dúvida, deixa aí, amanhã a gente se fala. Mas não espere que eu vou fazer mais, porque na sua cabeça, na cabeça do gestor, deveria fazer mais. Dentro da minha hora, pode ter certeza que eu estou produzindo mais. Então você, servidor, não tenha medo. Se você acordou com o seu gestor, acorde com ele, deixa bem claro o que você vai fazer e você cumprindo aquilo que foi acordado, seja em quantidade de trabalho, seja em horas de trabalho, acabou, você não tem que ser cobrado mais sobre isso. Gestor, não cobre mais do seu servidor, porque ele provavelmente tem outras coisas para fazer. Não é só porque ele está em casa que ele não tem mais nada para fazer, não é mesmo? Você também deve ter. Então, só para recapitular o que a gente falou com relação à rotina, a minha sugestão pessoal é tente, dentro do possível, fazer um horário que seja próximo daquele que você faria se trabalhasse de casa, porque isso vai facilitar tanto você tirar dúvidas quanto você ajudar na dúvida dos seus colegas. E ações bem simples que vão ajudar bastante tenta avisar quando você começa o seu expediente e quando você termina, porque os seus colegas vão poder saber que naquele momento ele pode contar com você ou não. Terceiro, tem a ver com o que você acorda com o seu gestor, o que seria a quantidade de trabalho que você precisa desenvolver mesmo nessa época de teletrabalho. Se você trabalha por horas, cumpra as horas que você acordou. Se você trabalha por tarefas, cumpra a quantidade de tarefas que você acordou. Feito isso, você cumpriu o que foi acordado com o seu gestor, não cabe a você ficar achando que deveria fazer mais, porque é importante que você também esteja disponível para fazer outras tarefas, ou fazer um curso, ou cuidar da casa, ou qualquer coisa, passou o seu horário, você que vai fazer o que você quiser, e o gestor não pode ficar chateado achando que você deveria fazer mais, uma vez que foi acordado. O que foi acordado deve ser cumprido, tá? Esse era o episódio de hoje, a gente falar sobre organização de rotina. Espero que você tenha gostado. Se você tiver mais algumas dicas para poder compartilhar conosco, nossos colegas, com melhor forma de organizar a sua rotina, deixa aqui nos comentários do vídeo. Se você tiver alguma dúvida também, deixa suas dúvidas que eu vou tentar responder o máximo possível. E eu te espero no próximo episódio. Até lá, obrigada!